tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, o início e o fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, o início e o fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, o início e o fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. És o alfa e ômega, o início e o fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Tu és Jesus. És o alfa e ômega, o início e o fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Tu és Jesus. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E aí te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca falhará. E ao teu nome clamarei, e além das ondas
mais fundo do que já estive sobre as águas. Senhor, em tua presença, guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, do verso 10 até o verso 20. Diz assim a palavra de Deus: Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Verso 15. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Verso 17. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isto vigiem com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Amém? Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês com o tema igreja. Igreja, revestivos de toda a armadura de Deus. Nós estamos chegando ao aniversário da nossa igreja, da IPI do Gramadão, né? Então, estamos nesse mês de ação de graças, esse mês de aniversário, mês da família. E uma palavrinha, né, para começar o mês de maio, é essa: que a igreja possa se revestir de toda a armadura de Deus. Esse é o tema que nós vamos trabalhar. E um grande desafio para o servo de Deus é estar armado, principalmente saber usar a armadura. Porque a armadura já existe. Eu vou falar muito nessa noite sobre a armadura. E essa armadura, ela já existe. O que nós precisamos fazer é tomar posse dessa armadura. Como nós acabamos de ler, diz a palavra de Deus, precisamos pegar essa armadura, usar a armadura de Deus para as nossas vidas. Então, talvez nós não saibamos tanto sobre a importância do armamento, porque o nosso país, graças a Deus, é um país que não tem guerra, né? Tem guerra, assim, individual, né? Existe essa guerra celestial, como diz a palavra de Deus. Mas, literalmente falando, guerra, mano a mano, graças a Deus, nosso país vive em paz, né? Ao contrário da Ucrânia, da Rússia. Se você perguntar hoje para os ucranianos, eles sabem o que é uma arma. Eu vi uma senhorinha lá com seus 75 anos, com a espingarda na mão, e dizendo: manda os russos aqui que eles vão ver o que é bom para tosse, né? Então, coisas que pessoas nunca pegaram numa arma,
o pessoal lá da Ucrânia estão fazendo. Nós não sabemos, né? Eu não sei nem carregar uma arma, não sei nem pegar em uma arma, né? Então, gente, nós não temos essa noção. Mas aqui a palavra de Deus está dizendo que é uma guerra. É uma guerra espiritual que a igreja precisa estar preparado para vencer essa guerra, para lutar, né, nessa guerra. E Jesus disse que um dos sinais da sua volta seria ouvirmos falar de guerras e rumores de guerras, que está lá em Mateus 24:6. E você pode ver que as guerras vêm se aproximando, né? As guerras, lutas, elas vêm se aproximando, e isso está se cumprindo em nosso meio. Então, a pior guerra não é aquela que nós vemos, como diz aqui o texto, ouvimos os seus rumores, mas aquela que não vemos porque é espiritual. Vocês sabem muito bem que é uma guerra dentro de nós, é uma guerra espiritual dentro da nossa família, e isso precisa ser combatido. Gente, se nós queremos ver a igreja bem, a família precisa estar bem, porque a igreja é constituída de famílias. Aqui nós estamos olhando para mães, pais, filhos, cada um tem o seu lar, cada um tem a sua casa, e nós estamos em guerra espiritual, com as potestades do mal, os poderes malignos, os principados, os príncipes malignos. Nós não enxergamos, quer dizer, nós enxergamos, quem não enxerga é aquele que não tem o Espírito Santo. Mas nós sabemos enxergar sim, quando você entra numa casa, numa família, e vê a escuridão ali. Quando você vai numa casa e você vê o casal em guerra, a família em guerra, os filhos no vício. Então há uma luta espiritual, e se nós queremos vencer como família do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele é o cabeça e nós pertencemos a esse corpo, nós precisamos dessa armadura. Quando você deixa essa armadura de lado, nós perdemos a guerra. Não dá para ir para uma guerra despreparado. E a igreja precisa se preparar. Então, os nossos principais inimigos não são pessoas que vemos, mas o diabo a quem não vemos. Eu posso dizer, não é as pessoas que você vê, mas talvez até o diabo que está dentro dessa pessoa. O mal que está dentro dessa pessoa, pela brecha que essa pessoa deu, para estar no estado que está hoje. Então, é uma guerra onde nós estamos vivendo. E é interessante que quando você vai para uma guerra, tem a vanguarda e a retaguarda. A vanguarda são aqueles homens que estão à frente, mais preparados, mais fortes, homens que estão com as melhores armas, com os melhores escudos. Então são a vanguarda, que estão à frente. Mas tem a retaguarda. Tem aquelas pessoas que estão na retaguarda, que talvez têm menos experiência de guerra. Por exemplo, explodiu uma guerra no Brasil. Você viu que muitos civis lá na Ucrânia não foram embora. São pais de famílias que ficaram para a guerra. Despacharam os filhos, despachou a esposa e eles ficaram. Se explodir uma guerra aqui no Brasil da forma que está a Ucrânia, nós vamos ficar, gente. É covardia a gente sair, vamos ter que saber manusear uma arma e vamos ficar. Tem que ficar para a guerra, gente. Não tem outro jeito. Só que eu, que não tenho experiência, já estou com 45 anos, eu fico na retaguarda. Se vê que o negócio pegou fogo, olha. Mas quem que vão na vanguarda? Na vanguarda vão soldados novos, que são mais competentes, que são treinados. Então são aqueles batalhão que são propriamente treinados para o momento de guerra. Eles estarão à frente e nós estaremos na retaguarda. Se eles não conseguirem segurar os soldados inimigos, eles vão invadir nossas casas. E nós precisamos estar preparados para combatê-los. Isso é uma guerra atual. Agora, a guerra naquela época acontecia da mesma forma, né? Os melhores homens na frente, primeiro batalhão e o segundo batalhão na retaguarda. Se você trazer isso para a vida espiritual, é quase a mesma coisa. A igreja lá em Atos, em certo momento, estava orando porque Pedro estava preso. Paulo estava preso. Paulo, quando escreveu isso aqui, ele estava preso. Ele está dizendo em cadeias. Me ajuda em oração para que eu possa ter ousadia de falar da palavra de Deus, porque estou preso.
e a igreja está na retaguarda orando. Então os líderes da igreja nesse momento estavam presos. Aquela vez que Pedro estava preso e até houve o primeiro portão automático, né, que subiu o portão e Pedro saiu e foi até a casa onde os irmãos estavam. Os irmãos ficaram assustados, não é possível, é Pedro mesmo. Como que ele foi solto da prisão? É porque tinham pessoas que estavam na retaguarda orando pela liderança. Então, gente, nós somos um corpo, estamos em guerra sim. Talvez não guerra contra um outro país, contra pessoas, mas guerra espiritual. E nós precisamos nos preparar para essa guerra. E para achar pessoas na vanguarda e na retaguarda está difícil. Está difícil de achar pessoas, né? Como até coloquei aqui, problemas de excesso de contingente. As pessoas estão incertas, estão na dúvida. Não sabemos mais quem é quem que vai aguentar até o fim. E para que nós possamos aguentar até o fim, nós precisamos entrar nessa batalha com a armadura de Deus. E essa armadura de Deus é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele já morreu na cruz por nós, ressuscitou. O que nós precisamos fazer é tomar posse dessa armadura. E qual é essa estratégia de guerra? Primeiro, a força. Olha só o que diz o verso 10 de Efésios 6 que nós lemos. Tornem-se cada vez mais fortes. A pergunta aqui é, a nossa igreja, a IPI do Gramadão, está se tornando cada vez mais fraca ou mais forte? Eu não estou falando em questão de números. Estou falando em nível espiritual. E o verso 10 está dizendo isso. Para você ir para uma guerra, a primeira estratégia, você precisa estar bem. Você precisa estar bem alimentado. Você precisa estar preparado. Focado. Então o verso 10 diz assim, torne-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder, aleluia. Imagina a igreja unida, recebendo a força de Jesus sobre a nossa vida, para que nós possamos ganhar essa guerra, combatendo as forças inimigas que entram na nossa casa, no nosso lar, para nos arrebentar. E nós precisamos estar forte, a igreja precisa estar unida. Um guerreiro tem que ser forte. Os escolhidos para uma guerra geralmente são os mais fortes do povo. E devemos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. A nossa força vem de Deus. Vem de Deus. Então nós estamos do lado mais forte. O lado de Deus é o lado mais forte. É Ele que vai pelejar por nós. É Ele. Não tem o que temer. O povo de Israel sempre foi mais fraco do que os seus inimigos. O povo de Israel nunca teve uma armadura apropriada. Tanto é que quando saíram do Egito, saíram totalmente despreparados. Mas Deus é a nossa bandeira. E nós precisamos nos revestir do poder de Deus, dessa armadura. Precisamos de força para que a igreja possa continuar. Segundo lugar, ficar firme. Não adianta ser forte, mas também oscilar o tempo todo. Né? Olha que diz o verso 11, vistam-se com toda a armadura, não é com uma peça só. Não dá para ir na guerra apenas com uma parte da armadura, mas vistam-se com toda a armadura de Deus, que Deus dá a vocês. Não é vocês que vão procurar, não é vocês que vão fazer, não é vocês que vão confeccionar a armadura. Ele deu já essa armadura e se chama Jesus Cristo. Vistam-se com toda a armadura de Deus, que Deus dá a vocês para ficarem firmes contra as ciladas, armadilhas do diabo. Gente, precisamos ficar firmes. Precisamos ter essa percepção quando o diabo entra na nossa casa e ele vem para arrebentar mesmo. E ele arrebenta mais do que o ladrão. E nós, pais, precisamos ter essa percepção. Vocês, filhos, precisam ter essa percepção que o maligno está jogando setas e flechas sobre o teu pai, sobre a tua mãe. E a igreja precisa estar forte, firme. O soldado deve ficar atento, firme contra os seus inimigos durante a sua batalha. E olha que diz em 2 Timóteo 2, 3 a 5. 2 Timóteo, capítulo 2, do 3 ao 5.
como fiel soldado de Cristo Jesus, tome parte do meu sofrimento, pois o soldado, quando está servindo, quer agradar o seu comandante, e por isso não se envolve em negócios dessa vida. E o atleta que toma parte numa corrida não recebe o prêmio se não obedecer às regras da competição. O soldado, ele tem que estar concentrado. O atleta, ele tem que estar concentrado, senão não consegue a medalha de ouro. E a palavra para nós essa noite: você está enfrentando uma guerra. Uma guerra que as coisas estão indo e parece que a família, a igreja, muitas vezes está como Jonas, o profeta Jonas, no porão do navio, fugindo de Deus, no sono da irresponsabilidade. Mas vamos acordar como igreja. Vamos nos revestir dessa armadura para que nós possamos continuar firme, com o foco fixo, com os nossos olhos em Jesus. E essa firmeza vem da confiança de Deus. Nós lemos aqui no começo do culto o Salmo 125:1. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado, mas continua firmes. Aleluia. Mas também dentro dessa guerra, lógico, óbvio, tem um inimigo. Tem um inimigo, gente. Você não enxerga, mas tem um inimigo. E como eu falei, esse inimigo pode já estar tomando conta do coração de uma pessoa. E você precisa estar preparado para interceder por essa vida. Você como pai, mãe, chefe da sua casa, sacerdote do seu lar, você precisa repreender esse inimigo em nome de Jesus, que caia por terra. E o verso 12 diz isso: pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra forças espirituais do mal que vivem nas alturas. Isto é, os governos, as autoridades, os poderes que dominam completamente esse mundo de escuridão, principados e potestades. Nós enxergamos, gente. Eu confesso que eu enxergo. Dá para ver quando o mal está presente. Dá para ver quando as coisas não estão andando, quando você está espiritualmente revestido dessa armadura. Então devemos reconhecer momentos de perigo. A família está passando por perigos, a igreja está passando por perigos, e nós precisamos, como soldados de Cristo, ter essa percepção. Estamos em guerra. Saber quem é o inimigo e lutar com as armas à altura do inimigo. E o diabo você não derruba com um revólver. O diabo você não derruba com uma espingarda. E nem jogando a Bíblia, se for de capa dura. Mas você derruba com oração. Você derruba se revestindo da armadura de Deus. Olha que interessante que o mesmo apóstolo Paulo, que escreveu a carta aos Efésios, ele vem dizer em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 3 a 4. E o apóstolo Paulo estava passando por momentos terríveis com a igreja de Corinto. E ele diz assim: é claro que somos humanos, mas não lutamos por motivos humanos. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo, são armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas, e assim destruímos ideias falsas. Assim como o apóstolo Paulo estava lutando com essas falsas ideias dentro da igreja, heresias dentro da igreja, ele está dizendo: nós não estamos lutando com armas humanas, mas com a arma que vem de lá de cima, que é o poder de Deus sobre as nossas vidas. Paulo está dizendo que o Espírito que está conosco é mais forte. É com essa armadura que devemos lutar. Também temos uma posição privilegiada quanto ao adversário. Nós o atacamos de cima, pois estamos muito acima dos nossos inimigos quando estamos com Deus. Nosso ataque vem de cima e não de baixo, gente. Não vem do inferno, vem do céu. Então estamos muito com vantagens poderosas de Deus. Essa vantagem de Deus. Sabe, a cabeça da serpente já foi esmagada na cruz do Calvário. O diabo está desse jeito, a cabeça de Satanás já foi esmagada na cruz do Calvário. Agora só ficou a carcaça, a peçonhenta, sabe? Mas ela já foi vencida na cruz do Calvário.
Ela já foi vencida. E olha que o próprio apóstolo Paulo em Efésios, capítulo 1, verso 21 a 23, diz assim: Cristo reina sobre todos os governos celestiais. Olha que lindo, gente. Cristo reina todos sobre os governos celestiais, autoridades, força e poderes. Ele tem um título que está acima de todos os títulos das autoridades que existem nesse mundo e no mundo que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo e deu a Cristo a igreja como o único Senhor de tudo. A igreja é o corpo de Cristo. Ele completa Cristo. Ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares. Então nós pertencemos ao corpo de Cristo. Cristo é o cabeça, e essa força vem de cima. E é lógico que é muito mais poderosa para acabar com essa cobra peçonhenta, porque a cabeça já foi esmagada. Precisamos lutar, mas saber que nós não estamos sozinhos. Nós temos esse poder que vem do céu. Segundo lugar, a armadura de Deus. O lutador tem que estar bem equipado, porque o inimigo sabe qual é o ponto fraco. Ele sabe, gente. Ele sabe onde ele vai te pegar. Talvez ele não te pegue mais na bebida alcoólica, mas ele vai pegar você em outra coisa. Ele só está de olho. Alguém disse que Satanás, ele é o pai da mentira e é muito trabalhador. Não para um minuto. Trabalha o tempo todo para amaldiçoar a vida das pessoas. Nós não conseguimos trabalhar o tempo todo, nós precisamos descansar, somos seres humanos, ele é espiritual. Mas nós precisamos, como diz Davi, meditar dia e noite na palavra de Deus, sem descanso. Sem descanso, que ele não para. Ele sabe qual é a brecha. Ele sabe quando você colocou uma parte da armadura, mas não coloca a outra. E ele vai alcançar o teu calcanhar de Aquiles. Ele alcança. Opa, ali, ó. O cara era forte, esse tal de Aquiles. Mas uma flechada no calcanhar foi o suficiente para tirar toda a sua força. Sansão era forte, mas uma tesourada nos seus cabelos foi o suficiente para tirar sua força. Por quê? Porque a fraqueza de Sansão estava em Dalila. Estava no sexo desenfreado. Ele sabe qual o ponto da sua estrutura que a flecha vai atingir. E nós precisamos estar revestidos de toda a armadura. E olha o verso 13 que nós lemos em Efésios 6. Por isso peguem agora a armadura que Deus lhe dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. E depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes, sem recuar. Aleluia! Sem recuar. José do Egito continuou firme. A mulher de Potifar dando em cima dele todos os dias, até que um dia ficaram os dois sozinhos e ele, perna para quem tem, teve força para correr, teve força para dizer: eu não vou pecar contra o meu patrão e muito menos contra o meu Deus. Mas para isso era um menino revestido de conhecimento de Deus, porque o seu pai o ensinou. Davi não sabia usar uma armadura. Interessante que Davi derruba Golias apenas com uma pedra, uma funda. Para o nosso tempo aqui, uma estilingada. O que é um estilingue, gente? Nós vamos comparar um estilingue com armas de guerra. Mas é o que ele fazia melhor. Mas Davi estava revestido de Deus, do poder de Deus, a ponto de dizer: por que vocês estão com medo? Quem é esse incircunciso que afronta o Deus Todo-Poderoso? Quem é ele? Olha o olhar de Davi, era espiritual. Esse homem estava revestido de sabedoria e de poder de Deus. E quando ele coloca a armadura de Saul, uma armadura que não pertencia a Deus, ele não sai do lugar. Ele trava porque ele era muito moço. Saul era alto, forte. A armadura era própria para Saul e a armadura pesava muito. E quando Davi coloca a armadura, ele fica um robô. Você lê lá em 1 Samuel 17, ele não conseguiu sair do lugar. E ele disse: desse jeito eu não vou matar gigante nenhum. Mas ele foi apenas com uma funda. Mas não foi a funda, foi Deus que direcionou aquela pedra na testa do gigante.
de Golias? Foi Deus. Porque aquele menino estava revestido de coragem. Coragem que vem de cima. Coragem que veio do alto. Senhor dos exércitos é o nosso Deus. No texto de 1 Samuel, você vai ver que depois Davi aprende a usar uma armadura. Ele aprende. Ele vai para as outras guerras e ganha muitas outras guerras no tempo certo, mas sempre revestido da melhor armadura que existe, que vem do alto. Precisamos nos revestir. Eu sei que você pensa num bom portão na sua casa, um portão com cerca elétrica, proteger de muros, isso tudo é muito bom, chega a ser uma armadura, mas é armadura que ainda o ladrão pode penetrar. Ainda ele pode alcançar a nossa casa, mas quando você está revestido, o teu lar, a tua casa está revestido da armadura de Deus, aí não pode, não tem jeito. Vamos analisar essa armadura. Nós temos a foto aqui, capacete na cabeça, couraça, cinto, a espada, sandálias e escudo. Esse era da época de Jesus, da época de Paulo. Paulo, quando ele faz essa comparação da armadura de Deus, ele usa um soldado romano. Ele usa o soldado da época, como ele se vestia na época. E aqui a palavra de Deus, ela expressa muito bem, o apóstolo Paulo expressa muito bem o significado. Primeiro, verso 14, parte A. Portanto, estejam preparados, usem a verdade como que cinturão, portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade, cinto da verdade. Gente, o apóstolo Paulo começa com o cinto da verdade. Nós precisamos, quem que é a verdade? É o Senhor Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E esse cinto servia tanto para você pôr a espada, as armas, como você vê o policial hoje, né? Coloca as armas, algemas, mas também às vezes era um cinto com couro muito duro, com uma proteção que ajudava a não perfurar alguns órgãos vitais. Então é o cinto da verdade. Se você não colocar o cinto da verdade numa linguagem de hoje, as calças vão cair. As calças caem, gente. Você não tem onde pôr a espada, não tem onde colocar nada. Você precisa desse cinto. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo o cinto da verdade. O cinto é o lugar onde o lutador prende as suas armas. E a verdade é necessária para o cristão, porque uma das principais armas de Satanás é a mentira. Que você possa se cobrir da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus diz lá em João 8. Mas ele completa também no 36 dizendo, João 8, 34, mas no 36 diz, se conhecereis o Filho vos libertará. É Jesus que nos liberta dessa verdade. E em João 8, 44 diz assim, vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio. Desde o princípio ele estava em Caim, que matou Abel, o seu irmão. Né? Desde o princípio ele foi homicida, desde o princípio jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. E quando ele profere mentira, fala do que é ele próprio. Porque é mentiroso e pai da mentira. Está lá em João 8,44. A única paternidade que o diabo tem na Bíblia é a mentira. Então tome cuidado que quando você está mentindo, enganando as pessoas, você pode ser filho do diabo. Você pode não estar com essa cinta da verdade, onde você carrega a espada, que é a palavra de Deus. Se o cristão não tiver o cinto da verdade, não terá onde prender suas armas do ataque e pode ficar sem elas. Nossas armas estão na verdade, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo lugar, veja o 14, parte B de Efésios 6. Vistam-se a couraça da justiça. Gente, a couraça da justiça é que pega essa parte aqui, ó. Hoje seria o colete prova de balas. Colete à prova de balas, que os policiais usam, essa parte do peito aqui, né?
E está dizendo aqui, a couraça da justiça, se o cristão não estiver protegido com a justiça, justificado pelo sangue de Jesus, e se houver pecado em seu coração, pode vir a perfurar a couraça e correr o risco de vida. Protege o coração, o órgão principal do nosso corpo, e é o coração. Você precisa estar com colete à prova de balas. Você precisa estar com essa couraça para se proteger. Interessante notar que a couraça protege, né, o órgão do coração, que é o órgão vital. E como os guerreiros devemos proteger o coração. Devemos proteger as nossas emoções. Tantas pessoas sendo pego pelas emoções. Uma pessoa, quando ela entra em depressão, gente, é porque ela já não está mais, talvez, com o cinto da verdade, nem com a couraça da justiça. Não é culpa dela, são algo que vem acontecendo na sua vida, só que não foi tratado. E a pessoa com depressão, ela começa a ficar vulnerável, ela começa a ficar debilitada, ela já não quer mais se alimentar direito. Ela já perde amor pela vida, já não quer mais estar junto com a igreja, junto com as pessoas, e isso começa a se afastar. Isso é um alvo perfeito para o diabo. Um alvo perfeito. Por isso nós precisamos nos tratar. Quando dá um sinal de depressão, um sinal de fuga, um sinal daquele de você querer se esconder debaixo da cama, é o momento de se tratar. É o momento de colocar a cinta da verdade, a couraça da justiça, não dependendo mais das forças humanas, não dependendo mais de opinião humana, mas apenas o que Deus pensa de nós. Ele nos ama. Ele nos ama. Precisamos proteger nossas emoções com a couraça da justiça, para que o nosso coração não seja flechado. Verso 15, olha só o verso 15: e calce como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia da paz. O guerreiro tem que estar calçado, gente. Naquela época não tinha aquelas botinas, coturno, né? Coturnão. Mas eles tinham uma sandália. Estava calçado, alguns usavam a meia bota, né? Pelo menos para se livrar de alguma coisa. E eles sabiam que os soldados que vinham descalços poderiam pisar numa pedra, poderiam ter fratura muito mais fácil. Então eles, mesmo assim, se calçavam, né? Eles tinham essa proteção. Vai trabalhar você descalço, vai trabalhar você de chinelo, vai dirigir um carro de chinelo, o perigo que você corre. Você precisa estar calçado. E o guerreiro tem que estar calçado para não correr o risco de machucar os pés e ficar impossibilitado de andar. Você precisa estar bem. Você vai fazer uma caminhada, vai correr na avenida, tem que estar com tênis apropriado. Não dá para correr na avenida do sapato social, gente. Não dá para correr na avenida de chinelo. Vai correr no asfalto para você ver descalço, a bolha que não faz no pé. Eu jogando com o jovem lá no acampamento, fez uma bolha com a chuteira. E eles querendo que eu jogasse descalço ainda. Não tem o pé grosso igual essa turma aí. Nunca vi, gente. Mas precisa estar calçado. Sabe? Jovens aguentam mais, mas nós não aguentamos muito não. Calçados. E olha, Isaías capítulo 52, verso 7 diz assim: quão formosos são sobre os montes os pés que anunciam boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, e que diz a Sião: o seu Deus reina, aleluia. A sandália nos pés significava que também você é filho. Lembra o filho pródigo quando ele volta? Ele volta todo rasgado, todo arrebentado, sem, sabe, as roupas tudo sujas. E o pai abraça e ele diz: pai, eu não mereço voltar como filho, mas como um escravo, como um trabalhador. E o pai nada disso. E diz a palavra de Deus que o pai o reveste com a armadura de Deus, lhe dando roupas novas, uma nova vida, um novo recomeço, com amor. O pai o reveste com um anel no dedo, dizendo: você é filho. E o pai calça também uma sandália nos pés, dizendo: você é filho. E quem anda escravo, naquela época, é escravo que andava descalço, mas o filho anda com sandálias nos pés. Então, gente, que nós possamos calçar essa sandália, para que nossos pés possam correr melhor,
as nossas pernas possam ir longe, continuar a caminhada que é longa, para que você não pare no meio do caminho dizendo: eu recebi uma flechada no calcanhar. Para que você não pare no caminho e diga: meu pé está cheio de bolha, não dá mais para continuar. Não, precisamos estar preparados como um guerreiro, como um corredor, com o melhor tênis, com a melhor bota, do melhor jeito possível. E quando o crente está firmado sobre a palavra, não corre risco de tropeçar e cair, porque o Salmo 119, verso 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e a luz para os meus caminhos. Aleluia. Quando você está com calçado, quando você está com a armadura de Deus. Verso 16: e leve sempre a fé como escudo, para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Escudo da fé. Gente, nós precisamos do escudo. Não basta só armadura, mas precisamos do escudo para se proteger. Você imagina aquelas flechas que voavam, e o soldado tem que estar ali fazendo de um escudo, estilo tartaruga, né? Para se proteger das flechas do inimigo. E o diabo, ele lança muitas flechas, e para que você, se você não estiver com escudo, pode atravessar. O policial pode estar com um colete à prova de balas, mas se pegar um tiro na testa, já era. Não tem como. Que você possa se proteger do escudo da fé. O escudo serve para proteger todo o corpo. Deus quer que o cristão, ao pelejar, coloque a sua fé na frente dos problemas, como sua defesa. Você pode dizer assim: eu perdi tudo. Não, você não perdeu tudo. Você ainda tem um escudo. E esse escudo na sua frente se chama fé. Fé no Senhor Jesus. Aconteça o que acontecer. Eu sei que a vida lhe tirou muitas coisas. Eu sei que você espera que Deus restitua algumas coisas. Mas você não perdeu tudo. Nós não perdemos tudo. A igreja não perdeu tudo. A família não perdeu tudo. Porque nós temos um escudo que se chama fé. E esse escudo está na nossa frente. E nós estamos atrás. Talvez um pouco despreparado. Mas o escudo de Deus está lá. E nós vamos nos revestir dessa armadura de Deus em nome de Jesus. Mas também o verso 17. Antes de passar para o verso 17, olha o que diz Provérbios 35. Toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo. A palavra de Deus é escudo para os que nele confiam. Aleluia. Jesus é o nosso escudo. Com a fé podemos apagar os dardos malignos, os dardos inflamados. Sabe aquelas flechas que vêm como fogo, vem queimando para atingir, e com os escudos você consegue apagar. Verso 17, receba a salvação como capacete, o capacete da salvação. O capacete da salvação. O capacete serve para proteger a cabeça, que é a parte que comanda todo o corpo. O crente precisa estar com a sua mente protegida contra setas, contra as heresias, contra a tentação, contra pessoas que batem na sua porta e explicam algo que não vem, que não condiz com a Bíblia. Bons pensamentos. O apóstolo Paulo, ele diz lá em Filipenses 4:8, pensar em tudo que é bom, em tudo que é amável, é o capacete da salvação em nós. Quando nós temos uma memória para Deus, quando isso aqui está ligado com Deus e desce no coração, também é ligado às nossas emoções. Precisamos ter bons pensamentos, gente. Não dá para revestir da armadura de Deus sem o capacete, sabe por quê? Porque se você não tiver bons pensamentos, se a sua mente não estiver bem, você não consegue se preparar com as outras coisas. Com a couraça, você não consegue calçar a sandália. Por quê? Porque você não está bem. Não dá para combater o inimigo se ajuntando a ele. Não dá para combater o pecado estando em pecado, mas precisamos colocar o capacete da salvação. 1 Tessalonicenses 5:8 diz: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança para a nossa salvação. Esperança. Esse capacete é a esperança para a nossa salvação.
Por isso que a nossa mente precisa estar purificada. Mas o verso 17, parte B, não fala só do capacete, mas a parte B também diz: recebam a salvação como capacete, e o que mais? E a palavra de Deus como espada que o Espírito Santo lhe dá. A palavra de Deus como espada. A espada serve para ferir, para cortar, para sangrar, e todas as outras armas são de defesa. Mas a única que se apresenta aqui é a espada, para você lutar. Você pode ver, toda essa armadura serve para defesa. Capacete, escudo, couraça, cinto, sandálias. Mas a espada é para você atacar. E atacar com a palavra de Deus. Não é para você atacar com a sua espada, mas a espada está aqui. Eu não sei lidar com um revólver, mas eu sei usar a espada de Deus, porque está gravada no meu coração, aleluia. E é com essa espada, Pedro pensou que a espada dele seria suficiente para salvar Jesus no jardim do Getsêmani, mas não foi suficiente. Pedro chegou a cortar até a orelha do Malco, do soldado, mas Jesus foi lá e colou e disse: guarda, guarda, porque essa luta é contra potestades e principados. Guarda, Pedro, você não está entendendo nada. Essa luta é palavra. Jesus, quando estava no deserto, lá em Mateus capítulo 4, Satanás ataca Jesus com a palavra de Deus. Se tu é filho de Deus, então transforma essa pedra em pão. E Jesus também rebate com a palavra de Deus. Mas Jesus rebate já vencendo o maligno e diz: nem só de pão viverá o homem. Quando você está cheio do Espírito Santo, a palavra faz efeito, a espada corta e defende você das heresias desse mundo, da tentação desse mundo. Só a palavra pode fazer isso. Olha o que diz Hebreus, capítulo 4, verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. É a palavra que julga os pensamentos. É a palavra que está em nós que nos traz ao arrependimento. É essa palavra que nos ajuda a revestir de toda a armadura e combater os nossos inimigos. Você pode sim, em nome de Jesus, chegar na sua casa e dizer assim: está repreendido o mal, porque o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Ele é o meu socorro bem presente. Rebata com a palavra de Deus. Erga a cabeça, tira a espada e lute. Lute que você vai derrotar esse inimigo em nome de Jesus, com a palavra de Deus para a sua vida. Infelizmente, os cristãos hoje não têm usado muito essas palavras. Sabe, as pessoas estão tentando ir com suas próprias forças. E o próprio Jesus que era Deus, mas 100% humano também, ele não rebate com as suas palavras, mas rebate com a palavra de Deus. Usando o Salmo 91, usando também lá em Deuteronômio, dizendo: não adorará outros deuses, somente a Deus recebe adoração. Quando Satanás diz assim: pula-te daqui que um anjo vai arrebatá-lo, vai salvá-lo, e Jesus diz assim: não tentará o Senhor teu Deus. O próprio Jesus rebatendo com a própria palavra. Então, gente, eu não sei, talvez você está esperando algo na justiça. Talvez você está lutando com as suas próprias forças, e você deve lutar na caminhada, você deve lutar dentro dos seus direitos, mas também coloque essa causa nas mãos de Deus. Coloque essas causas nas mãos de Deus. Ele vai lutar por você. A palavra de Deus luta por nós, luta em nós e por nós. Satanás tentou usá-la contra Jesus, mas não deu certo, porque era alguém que não tinha o Espírito Santo. Gente, para encerrar, verso 18. Olha só. Aqui está falando do general. Aqui está falando do quartel. Quartel somos nós, general é nosso Deus. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo ajuda dEle. Orem sempre guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. O soldado de Cristo deve estar ligado no seu superior,
tem que estar em contato, orando sempre, suplicando sempre, sempre em contato com Deus. Sempre em contato com o nosso Senhor Jesus, com a Santa Trindade, para que nós possamos nos revestir. Também é preciso estar atento ao seu superior, observando cada atitude e ordens, ao comando dele, para que nós possamos entender. Deus é fiel e você não vai morrer enquanto ele não cumprir suas promessas em sua vida. Mas para que você entenda as promessas de Deus, nós precisamos estar em contato com esse general, que é o Senhor Jesus. E há cristão que parece estar lutando sozinhos, e até mesmo contra os soldados do mesmo exército. Mas que nós, como igreja, como família, possamos nos reunir, orar um pelos outros, estar em contato com o general. E para encerrar aqui, Ezequiel 37, 1 e 10, Deus levantou um exército através de ossos secos. Portanto, não precisamos achar que não podemos ser guerreiros valentes. O Senhor nos quer na vanguarda da vitória, aleluia. Aqueles ossos secos, o vale dos ossos secos, o poder de Deus foi suficiente para restaurar aqueles ossos, para juntar aqueles ossos, para trazer carne àqueles ossos, vida, sangue, unha, cabelo. E ali se levantou guerreiros no vale dos ossos secos. Uma visão que Ezequiel teve. E talvez seja a nossa realidade, seja a realidade da igreja brasileira. Deus, ele pode levantar-se em soldados do vale dos ossos secos. É importante pensar que o cristão deve lutar uma luta de cada vez. Uma luta de cada vez. Mas quando nós estamos revestidos da armadura de Deus, ele vai te dar paciência, ele vai te dar força, e você vai conseguir em nome de Jesus. Deus tem nos chamado para fazer parte do seu exército e aprender a usar as suas armas. Então que a partir de hoje o Senhor dos Exércitos quer recrutar-nos e nos treinar para as suas batalhas, em nome de Jesus. Que nós possamos nos revestir dessa armadura, do escudo da fé, para que nós possamos ter uma vida abençoada, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé, vamos louvar o Senhor. Vamos bater palma? A Gi, ajuda aí, Gi. Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou
pois é só dele, somente dele o meu coração. Tu não morrerás, enquanto o Senhor não cumprir em ti todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra ti. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o teu coração. Só a igreja. Tu não morrerás enquanto o Senhor não cumprir em ti todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra ti. Pois é só dele, somente dele o teu coração. Pois é só dele, somente dele o teu coração. Pois é só dele, somente dele o teu coração. Muito feliz pela sua presença, viu, Osnê? Deus abençoe. Santo Deus e Pai, Amém, Jesus. mais uma vez, Senhor, nós estamos na Tua casa para aprender mais da Tua palavra Amém, Jesus. e agradecer ao Deus por tudo que o Senhor tem sido e tem feito nas nossas vidas. Em momentos, às vezes, difíceis, mas o Senhor tem sido presente, tem sido nosso companheiro, por isso nós te louvamos, Senhor. Amém, Jesus. Agradeço por cada um que entrou aqui nessa noite. Sim, meu Pai. Que ao sair daqui, ó Deus, nesse começo de semana, começo de mês, que possa ser a Tua companhia, o Espírito Santo, por onde andarmos, que o Senhor possa estar sustentando as nossas vidas, Senhor. Amém, Jesus. Nós te louvamos pela vida do pastor, pela palavra que ele nos trouxe, que possamos colocar em prática no dia a dia das nossas vidas. Amém, e aprender mais e mais de Ti, porque o Senhor tem muitos a nos ensinar. Amém, Senhor, eu te peço, Deus, pela minha saúde, Senhor, pelos meus exames, Senhor, Amém, que foi feito, mas não sei ainda certo o resultado, mas Tu sabes de todas as coisas. Amém, Jesus. Nós cremos, ó Deus, que é somente um despertamento, ó Deus, Amém. para que nós possamos confiar mais e mais em Ti. Nós te louvamos por tudo, pelas crianças dessa igreja, pelo louvor, pelas orações, por tudo, Senhor. Amém, E peço que os irmãos continuem orando por mim. Preciso muito da oração dos irmãos. Amém. Em nome de Jesus Cristo é que nós oramos. Amém. Amém, Senhor Jesus. Pai, também abençoa os enfermos, pedido de oração. Colocamos a vida da nossa irmã Alice, Anésia, Esther Molinar, nossa irmã Helena, nossa irmã Marta, Senhor, presbítero Francisco, que já estão com a idade avançada, Pai. Ó Deus, tem misericórdia dessas vidas, Pai. Colocamos também a vida do Nozar, nossa irmã Zenilda, Pai, a viúva do saudoso reverendo Abílio. Também, Senhor, a recuperação do Vinícius, Senhor. Também pelo João Gabriel, recém-nascido, que ainda continua internado. Pai, colocamos nas Tuas mãos a vida do Gabriel. E também, Senhor, esse pedido de oração para Terezinha e Dirceu, Senhor, por questão de enfermidade, e Dirceu e família, Pai. Colocamos essas vidas nas Tuas mãos, que no Teu altar, Pai, que o Teu poder, a Tua cura possa estar sobre a vida deles, Pai. É a oração que nós fazemos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e o consolo, o poder e toda a armadura do nosso Deus Todo-Poderoso possa estar com o seu povo hoje e para todos sempre. Amém e amém. E vamos aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus.